Como eu falei para vocês, nós somos amigos e temos um carinho muito especial um pelo outro, pelas famílias, propriamente ditas, né? Rafaela está ali. A gente também quer registrar a presença também de Will e Ani, que são lá da Igreja Batista São Martim, né? Os nossos bons tempos ali são também vindo hoje para prestigiar aqui esse momento. Eu digo, Deus abençoe a sua vida, né? Eu sei que você tem se preparado muito, né, em oração, em dedicação ao Senhor para esse momento aqui. Deus guie a sua vida, viu? E dirija as suas palavras. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Boa noite. Igreja Batista da Jaqueira. Dizer para vocês que é muito gratificante estar aqui para poder compartilhar da palavra de Deus, né? Nessa igreja onde o pastor Marcos, como ele bem disse, é amigo meu, né? Ele é meu irmão em Cristo. Também é meu pastor, principalmente na área conjugal, né? O pastor Marcos foi quem fez o meu casamento há 7 anos atrás. E sou grato a Deus por estar aqui, poder compartilhar um pouco do que Deus fez e vem fazendo na minha vida e justamente também compartilhar a palavra de Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem aí a Bíblia de vocês no Salmo 1. Salmo 1, do verso 1 ao 6. É o texto que a gente vai usar como base aqui para essa mensagem de hoje à noite. Salmo 1. Quem ainda tem Bíblia de papel aí, abre a Bíblia. Quem é crente de verdade, né? Se tiver celular, pode também puxar o celular, não tem problema. Pessoal, a Bíblia, a gente sabe que é o livro mais lido do mundo. Todo mundo tem ciência disso, né? Eu não tenho igreja. É o livro mais lido do mundo. E o que acontece? Os Salmos é um livro dentro da Bíblia que é um dos mais lidos também. Inclusive os Salmos também são o quê? É o livro que mais tem capítulo na Bíblia. E hoje ele vai falar sobre o Salmo 1, que provavelmente, se alguém já parou para ler os Salmos, pelo menos começou no Salmo 1, com certeza já leu alguma vez esse Salmo. E eu vou querer compartilhar um pouco do que a palavra de Deus vai falar com a gente através desse Salmo. Todo mundo abriu aí a Bíblia? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos lá. Deixa eu ler para vocês aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele fará, tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Igreja, vamos baixar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar. Pai eterno, de misericórdia, Pai, e com a Tua bondade, Senhor, que nessa noite a Tua palavra seja revelada, Pai, através das Tuas Escrituras, Pai. Que o Senhor possa utilizar, Senhor, as palavras que vêm na minha boca, Pai, com a Tua verdade, que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que cada palavra aqui encontre morada no coração de todos os irmãos do presente, Pai. Te peço, Pai, nos reveste com o Teu Espírito Santo. Passeia sobre esse lugar, Pai, visita cada um, dentro de cada um da sua debilidade, Pai, e que a Tua graça e a Tua misericórdia se faça presente, e a Tua verdade se estabeleça nesse dia, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu preparei aqui um momento bom para a gente compartilhar um pouco desse texto e também falar um pouco do testemunho que foi o convite do pastor Marcos, né? Ele pediu para eu vir aqui falar sobre um pouco do meu testemunho, né? Hoje que é o dia do jovem batista, falar para a juventude da igreja. Eu vejo que tem muitos jovens aqui, né? Pastor Marcos, né? Está com quantos anos, Marcos? 35,9. É jovem também.
muito jovem, mas também vamos falar para a igreja também, né? E a finalidade do testemunho é realmente eu poder compartilhar daquilo que a graça e a misericórdia de Deus fez na minha vida, vem fazendo. E quando eu olho para os salmos, né? Não esse em particular, mas na grande maioria dos salmos, ele foi escrito por Davi, né? E a gente vê que dentro do sofrimento que Davi teve, né, dentro da sua caminhada, a maioria das suas perseguições, né, dos seus problemas, eles foram convertidos em poesias, né, pelo Espírito Santo, através dos salmos, para que hoje a igreja do Senhor Jesus pudesse ser consolada por esses salmos. Então a gente vê que o testemunho que cada um de vocês carrega, todos aqueles que passaram por provações, passaram por momentos diante da presença de Deus, a gente vê que isso pode ser utilizado como um instrumento para que a gente possa alcançar outras pessoas. E a gente vê que isso aconteceu na vida também, na verdade na vida de Paulo também. Se não fossem as prisões, né, que Paulo teve, ele também não tinha escrito uma boa parte das suas cartas. Se não fosse o exílio também de João, né, na ilha de Patmos, a gente não tinha o livro de Apocalipse. E eu tenho certeza que toda e qualquer situação que a gente passa por provações, Deus ele vai utilizar isso como recurso para que a gente possa alcançar outras pessoas. Amém, igreja? E o que acontece? Após a gente escutar, após a gente ser ministrado pelo Espírito Santo, após a gente perceber que o Espírito Santo ele tocou em algo na vida da gente, a gente vê que é necessário a gente muitas vezes recalcular o nosso percurso, né? Todo mundo aqui já andou de Uber ou já usou Waze no carro? Já andou de Uber já? Quando a gente está usando o Waze ou Uber, a gente vê que quando o motorista ele pega um caminho errado, né? Ele pega um caminho errado, automaticamente o que é que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Por quê? Porque aquele caminho que aquela pessoa pegou naquele determinado momento não ia levar ele para o lugar do destino que ele queria chegar. E eu creio que a igreja de Jesus, da gente, o nosso destino é Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, o que acontece? Esse salmo, ele é uma bênção, porque a gente vai entender muito do que Deus quer falar com a gente, e a gente vai ver que o tema da mensagem, que é redirecionando os corações, vai ser muito fácil da gente conseguir discernir, quando a gente destrinchar um pouco desse salmo aqui, eu vou falar um pouco do meu testemunho. Igreja, a gente vê que a juventude, ela é, vamos dizer assim, um momento perfeito, né, que um jovem tem, porque ele está em todo vigor, né, toda energia. Ele é um jovem que ele tem muito para oferecer e para servir a igreja, mas ao mesmo tempo, esse tempo da juventude é um tempo de imaturidade e falta de sabedoria, né? É triste saber que no momento que a gente tem mais vigor, tem mais energia, a gente está mais imaturo e com menos sabedoria. Por isso, muitas vezes, a juventude ela precisa estar constantemente diligente, recalculando a sua rota. E esse salmo ele vai alertar a gente em 2 pontos. Primeiro, ele vai falar sobre a felicidade do justo, né? Ele vai falar sobre a vida feliz que o justo tem. E ele vai falar também depois da infelicidade do ímpio. Então, o que acontece? Se não nos direcionar o nosso coração, pessoal, em direção a Jesus, pode ter certeza, o outro caminho vai ser em direção ao inferno. Não tem mais outro caminho. Ou é Cristo, ou é o inferno. Em Tiago 4,4, a gente vai perceber que ele fala assim, ó, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou seja, ou você está indo em direção a Deus, ou você está indo em direção ao inferno. Então a gente precisa ter muita atenção em recalcular a nossa rota. Eu gosto e concordo com o teólogo Isler, quando ele fala assim, ó, sobre esse salmo, ele diz que existem 2 tipos de homens, 2 tipos de caminhos e 2 tipos de destino. E eu creio que todo mundo que está aqui na igreja, os irmãos, estamos buscando um caminho para Deus. Mas a gente tem que estar muito atento, porque a própria palavra ela fala do primeiro Adão, que desobedeceu no Éden, e do segundo Adão, que foi Jesus, que cumpriu o que tinha para ser cumprido. A gente também fala sobre Caim e Abel, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó, o anticristo e o Cristo. Ou seja, a gente tem um poder de escolher qual lado a gente vai ficar.
ou a gente continua flertando com o pecado, a juventude da igreja continua flertando com o pecado, muitas vezes, de certa forma, dentro da igreja, no dia de domingo a gente é crente, mas quando a gente sai daqui, de segunda-feira até o próximo domingo, a gente tem atitudes e direcionamentos que não vão levar a gente para perto de Deus. Então, igreja, vamos analisar esse texto aqui de uma forma um pouco expositiva, inicialmente falando. E eu queria passar para vocês 3 perspectivas que a gente vai achar no verso 1, 2 e 3. Eu vou querer que vocês acompanhem com a gente aí, certo? No verso 1, eu vou falar sobre o justo que é feliz por aquilo que evita. No verso 2, eu vou falar sobre o justo que é feliz pelo aquilo que faz. E no verso 3, eu vou falar do justo que é feliz pelo aquilo que é. Então, o primeiro verso, acompanha comigo aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Igreja, eu vou querer que vocês consigam compreender o que o salmista está querendo passar para a gente aqui. E vocês veem que existe uma progressão nos fatos que ele apresenta. São 3 tipos de progressões que acontecem aqui. Então, a primeira que eu vou chamar a atenção para vocês, eu vou ler novamente o verso, eu vou destacar um pouco dessa progressão no que se trata da ruína do homem. Como o homem ele pode cair em ruína? Primeira coisa, ele fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês estão percebendo a progressão? O ímpio, o pecador e o escarnecedor. O ímpio é aquele que despreza Deus, né? De certa forma ele não está em sintonia com Deus, ele não se preocupa muito com Deus. Depois ele fala sobre o pecador. O pecador já anda contra a vontade de Deus, de forma intencional. E por último ele fala do escarnecedor. Em outras versões fala sobre os zombadores de Cristo. Esse é como se fosse o estágio da última decadência da pessoa que profana e muitas vezes até blasfema contra o Espírito Santo, que é o escarnecedor. Então, chama a atenção para vocês que existe uma progressão dos fatos. Primeiro, a ruína dos homens, ímpios, pecadores, escarnecedores, e depois tem uma progressão chamada nas ações. Preste atenção, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quais são as 3 ações que a gente acabou de perceber que existe uma progressão? Ele anda, ele se detém e depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, pessoal, juventude, pessoal que é mais novo, né? Segundo o pastor Marcos, de 12 a 34, né? Eu acho que eu já passei um pouquinho. Mas o que acontece? A gente percebe que a juventude muitas vezes é levada a participar de vários movimentos, né? Ser induzido por várias influências que faz primeiramente até o cristão que está dentro da igreja começar a andar com pessoas erradas. E quando ele anda, de certa forma é uma associação casual, é uma coisa passageira, né? Não tem nada a ver não, pastor, estou só andando, não tem muito caldo não tem lodo, é só andar, isso é coisa passageira. Mas você vê que tem uma progressão, depois ele fala se deter no caminho dos pecadores. Quem se detém, pessoal, já está falando que ele tem o quê? Uma ação mais contínua. Ele já fica mais presente perto dessas pessoas que não vão te conduzir para Deus e está tirando você da rota que seria Cristo. E por último ele fala sobre assentar na roda dos escarnecedores. Quem se assenta, pessoal, está à vontade. Quem se assenta se sente íntimo. A juventude, muitas vezes, de forma muito delicada, sem perceber a sutileza do inimigo, ela flerta com o pecado ao ponto que ela começa a andar, começa a se deter, daqui a pouco ela está sentada na roda dos escarnecedores, não está percebendo e está se sentindo em casa. Isso é mais uma progressão que o Salmo está alertando a gente. E por último, o Salmo também alerta sobre a escravidão do mundo. Confere comigo, eu vou falar para vocês novamente aqui. Eu vou ler e vou acentuar para vocês entenderem.
Bem-aventurados aquele que não anda no conselhos, olha lá, conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos escarnecedores. Onde é que eu quero chamar a atenção para vocês? Conselho, caminho e roda. Conselho, pessoal, é a gente dar ouvidos. A gente dá ouvidos. A juventude muitas vezes, sem ter filtro, sem ter embasamento bíblico, começa a ouvir conselhos de pessoas que não vão te levar para o próximo de Deus. A palavra de Deus também fala que existe sabedoria na multidão de conselhos, mas conselhos das pessoas que te aproximam e te levam para Deus. E não conselhos dessas pessoas que a gente falou. Porque a juventude hoje está sendo muito atacada pelo inimigo. Movimentos ideológicos. Igreja, em nome de Jesus, olha para cá. Preste atenção, não existe nenhuma ideologia, não existe nenhuma roda, não existe nenhum grupo que tenha mais verdade do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade sobre todas as verdades, sendo que a juventude está se encaminhando pelo ramo de influência, se deleitando nos prazeres que o mundo está entregando para elas e, consequentemente, andando, se detendo, assentando com os escarnecedores e fazendo parte de grupos de ideologias que estão afastando vocês da palavra de Deus. A nossa ideologia é Jesus Cristo. Amém. Ele é a palavra da verdade. A gente não fala que a gente tem grupo, que a gente tem ideologia, a gente fala que a gente tem Cristo como nosso Salvador. E Ele está aqui presente. Esse é o lugar para o cristão obediente da palavra de Deus andar, se deter, se assentar. Aqui é o lugar da juventude poder aprender cada vez mais. Mas vamos lá, a gente falou agora dos progressos que existem nessas ações que foram passadas. E você vê que sempre vai passando um estágio pior que o outro. É o ímpio, é o pecador, é o escarnecedor. Ele anda, se detém, depois ele se assenta, ele escuta o conselho, depois ele está no caminho, daqui a pouco ele está na roda. Em Salmos 42:7 fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo, você já percebeu que você sai de casa meio aperreado da cabeça? Nunca aconteceu assim, e está aperreado, está nervoso, aí de repente tropeça, né? Já começa a achar que o dia está ruim, daqui a pouco vai para o trânsito, bate o carro. Parece que um abismo vai trazendo outro abismo, não é? E o Salmo está alertando a gente. Um abismo traz outro abismo. Quem é mais jovem aqui que gosta de jogar alguma coisa? Hoje em dia todo mundo está envolvido com algum tipo de jogo, né? Ou até mesmo quando a gente está também acompanhando séries na Netflix, e não joga, acompanha muita série, a gente vê que um seriado vai passando e sempre a coisa vai ficando mais interessante, não é? Sempre vai trazendo algo, a gente fica naquela ânsia. E o pecado, pessoal, o abismo, que ele vem chamando aqui no Salmo, é justamente isso. Ponto após ponto, ele vai cada vez mais degradando, te afastando do caminho, e você não vai percebendo que em algum momento você vai ter que recalcular e redirecionar o seu coração. Deixa eu falar para você, pessoal, vou falar um pouco do meu testemunho, para a gente voltar para a palavra. Eu queria alertar com vocês aqui, ó, que na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15:33, ele fala assim, ó, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E daqui a pouco, você também é uma má companhia. Eu falo isso, pessoal, porque eu passei por esse processo. Eu fui criado por uma família, graças a Deus, que não era uma família que me apresentou a Jesus Cristo, mas socialmente falando, era uma família muito honesta, fazia o que tinha que ser feito, fazia o certo. Mas chega um momento na vida da gente, pessoal, que a gente começa a ser influenciado por pessoas que querem tirar você dos planos de Deus. E a gente vê que essas más companhias vai corrompendo os bons costumes. E daqui a pouco, eu, que me considerava, de certa forma, uma pessoa que caminhava no bem, eu estava sendo má companhia para outras pessoas. E tudo, pessoal, começa com alguns estímulos que eu quero alertar para vocês, principalmente a juventude e a igreja. Esses estímulos começam a aparecer na vida da gente através de tudo aquilo que a gente olha e de tudo que a gente escuta. A juventude hoje em dia está enfunada dentro do aparelho celular. Eu creio que não só a juventude, eu creio que a igreja como um todo, hoje a gente tem uma dependência grande
da rede social. Mas a rede social, pessoal, está o tempo todo bombardeando a gente de quê? De algo que a gente vai escutar ou que a gente vai ver, e muitas vezes sem a intenção. Em Mateus 6, 22 e 23 fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Olha o alerta sobre o que a gente vê. Em Lucas 11, 28, Jesus fala assim, ó, Jesus porém respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Existe uma importância muito grande, pessoal, de a gente ter cuidado daquilo que a gente escuta e daquilo que a gente vê. É ou não é? Todo mundo aqui tem quantos olhos? Tem quantos? 2. Vamos lá, igreja. 2. E tem quantos ouvidos? 2. E por que a gente só tem uma boca? Lá em Tiago vem dizendo, né? Seja breve para ouvir, tardio para falar ou irá-se, né? Deus ele é muito perfeito, não é? Para a gente ficar ligado, meu irmão. Está alertando a gente. Mas deixa eu falar para vocês, os meus estímulos, assim como de todo mundo que está aqui, nessa hora aqui na igreja, a gente sabe que começou lá na infância. E muitas vezes a gente não tinha a opção de escolher os estímulos que a gente via dentro da própria casa. Não é isso? E depois a gente vai para a rua, chega na parte que a gente é jovem, né? E a gente, de certa forma, tem o poder de determinar e ter escolha daquilo que a gente vê e que a gente escolhe. Mas deixa eu contar para vocês, os estímulos que eu tive dentro da minha casa, o primeiro foi a separação dos meus pais, quando eu tinha 3 anos de idade. E de forma não convencional, a minha mãe me deixou com meu pai, e eu fui criado pelo meu pai na casa dos meus avós. Depois eu presenciei muita violência doméstica dentro da minha própria casa. Eu vi pai brigando com o irmão, brigando com meu avô, coisas que eu não desejo a nenhum ser humano, eu passei dentro da minha própria casa. Fui criado, pessoal, pelo meu pai, que amo de coração. Hoje, meu pai, incrivelmente, sempre foi uma pessoa muito próxima de mim. Mas com todas as boas intenções, ele estava me entregando os estímulos que ele já tinha recebido também dos pais dele. Ou seja, ele já era vítima de outra vítima. E meu pai me criou na mesa de bar. Eu passei a madrugada na mesa de bar, vendo tudo o que o bar pode oferecer. Altas madrugadas, esperando meu pai falar, meu filho, é só a saideira. Meu filho, é só a saideira. Meu pai foi criado, me criou na base do machismo, onde dizia para mim que eu tinha que ter 2, 3 mulheres para eu ser homem. Escutei também muito o meu pai falar assim, faça o que eu digo, mas não faça. Você já escutou isso alguma vez, pessoal? E foi assim que eu fui criado, o tempo foi passando, e aos poucos esses estímulos, pessoal, ele começou a ter reflexo na minha vida. Porque, como eu disse para vocês, eu não fui criado lá cristão. A referência que eu tinha era o que eu vinha de casa, e quando jovem eu comecei a ser influenciado também pelos meios externos. E eu vou dizer para vocês, pessoal, não coloco culpa nas influências, porque a influência do mal está em todo lugar. A gente é que tem que ter a verdade, a Bíblia, como regra de fé e prática, para a gente conseguir discernir qual é o caminho que a gente está traçando para a vida da gente. E pouco a pouco, quando chegou na minha adolescência, já para a parte jovem, eu entrei numa série de erros na minha vida, onde eu digo para você que eu era uma boa companhia e me tornei uma má companhia. Primeiro me enveredei pelo lado da pornografia. Eu era viciado em pornografia. Minha esposa Rafaela, que está ali, né? Por várias vezes eu tinha que forçar ela a ver um vídeo comigo, porque aquilo me trazia, de certa forma, prazer. Eu fui influenciado pelo meu pai dentro de casa e pela sociedade que eu convivia, que para eu ser homem eu tinha que ter 2, 3 mulheres. Eu não podia ter só uma mulher, porque isso era coisa de trouxa. Eu não aprendi a valorizar a mulher que Deus me deu. Eu não aprendi a valorizar as mulheres que apareceram na minha vida. E isso foi tomando uma proporção maior, ao ponto de entrar na prostituição verdadeira, no que se trata de você andar em prostíbulos para procurar mulher, para você achar que você é mais homem que alguém. Isso também caiu por adultério. No meio de tudo isso chegou a bebida, coisa que eu recriminava na minha vida. Eu acho que existe uma situação, quando você é muito estimulado dentro da sua casa, no que se trata principalmente com bebida, ou você se torna um alcoólatra, ou você cria uma repulsa com a bebida de tanta porcaria que você já viu por conta da bebida.
E até um momento, pessoal, eu tinha repulsa da bebida. Eu brigava com as pessoas que estavam próximas a mim que bebiam para se acabar. Eu fui militar, passei 7 anos no quartel, saí como sargento temporário. E naquele tempo eu recriminava quem fazia uso de bebida alcoólica para fazer porcaria na rua. Mas esses reflexos chegaram no dia, pessoal. As influências vieram. E eu não tinha a palavra de Deus como rei e prata. Se antes eu tivesse escutado isso aqui, eu bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Seria muito bom, pessoal, mas eu não tinha isso aqui. Na verdade, nunca foi me apresentado isso aqui. E aí eu caí na bebida. E bebia valendo. Bebia ao ponto de ser um bêbado chato que só conseguia ir embora depois que acabasse com tudo. Depois que eu conseguisse degradar ou desfazer das pessoas que estavam mais próximas na minha vida. E não parou pela bebida. Eu também entrei nas drogas. Comecei a entrar nas drogas. Eu creio que muita gente que às vezes me conhece mais próximo não sabe do meu testemunho. E eu caí nas drogas, tanto das drogas leves, como até chegar a usar cocaína e ficar viciado naquela porcaria. E passar noites e noites feito zumbi. E no outro dia eu querer me libertar daquilo e não consegui. O único refúgio que eu tinha, sabe o que era? É usar mais drogas. Andar com as mesmas pessoas que faziam aquilo ali. Porque aquilo ali alimentava, de forma efêmera, que acabava no outro dia, o meu prazer, minha saciez, as minhas debilidades emocionais. E eu consegui ver hoje, o que eu vejo nessa progressão aqui, dos fatos, que vai me levar cada vez mais para o buraco, eu consegui ver na minha própria vida, pessoal. Mas deixa eu falar para vocês, igreja, presta atenção. Não existe pecado nenhum que seja tão destrutivo que acabe com a tua vida do dia para a noite. Nenhum pecado que se instala hoje acaba com a tua vida. Todo pecado, ele entra de forma ali, bem sutil na sua vida. Eu vou querer fazer uma analogia para vocês entenderem. Imagina que tem uma banheira, certo? Uma banheira aqui, com água. E ela está cheia, tem um tampão, que é o ralo. E eu pego um patinho de borracha e coloco nela. E de repente eu vou e puxo esse ralo. O que é que acontece? A água começa o quê? A rodar, não é? Imagina que essa água, junto com esse patinho, é a minha vida que está indo pelo ralo. Porque o pecado se instala na minha vida. E eu começo a ver aquele patinho rodando. Eu começo a ver ele rodando. Eu vejo, pessoas me alertam. A Bíblia, para quem é cristão, ela fala com você. O Espírito Santo te constrange. Você sabe que está na direção errada, mas sabe o que você faz? Você fica olhando o patinho e fala assim, não vai dar nada não. Está tranquilo. E o patinho vai rodando. E o pecado vai se instalando. Mas chega um momento, pessoal, que você tem a oportunidade, desde o início, quando se instala o pecado, até o momento que ele consegue realmente causar um dano maior na sua vida. Você pode a qualquer momento fazer, sabe o quê? Tirar o patinho da água. Mas a juventude, hoje, não só fora, mas dentro da igreja, flerta com o pecado. A palavra constrange, os irmãos exortam, mas de certa forma ela não está dando atenção. Ela está caindo nessa progressão dos fatos que tem aqui, no Salmo 1, e no final de tudo, o patinho cai. E o pecado ele vai ter consequências graves na sua vida. Juventude, amigo verdadeiro de vocês é Jesus Cristo. Amigo verdadeiro de vocês, tanto juventude da igreja, é Jesus Cristo. Ele é o alvo. Ele é a verdade, Ele é a palavra. Tem a referência, pastor Marcos, os próprios pais que vocês têm em casa, familiares, pessoas que vocês honram, pessoas que vocês conhecem, mas mesmo assim, um único que não vai te frustrar, do início ao fim, essa pessoa tem nome e se chama Jesus Cristo. No Salmos 27:10 fala assim, ainda que a tua mãe e teu pai te abandone, o Senhor não te abandonará. Muitas vezes o jovem foi criado sem referência paterna ou materna, num lar altamente conturbado, mas eu posso dizer para vocês, senhores, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, ele não te abandonará. Tem muito cuidado, pessoal. Hoje em dia a internet tem muita informação. Hoje em dia a gente não se permite ser pastoreado pelo pastor da nossa igreja. Mas quando a gente quer escutar uma pregação X ou Y, a gente vai no YouTube, escolhe qual o tema da pregação
Escolhe qual pastor que vai pregar. Ou seja, hoje em dia é self-service daquilo que você quer escutar de Jesus. Aquilo que você precisa escutar realmente, aquela palavra que vai te constranger, aquela palavra que vai te trazer para o caminho original, que vai te levar para Cristo, você não quer escutar. Mas você está muito interessado nas promessas que Deus tem, na vida de prosperidade que Deus quer te dar. Mas quando se trata de arrependimento genuíno, frutos de arrependimento, como João Batista falou, de perdão, a gente não quer escutar. A gente pula. Né? Uma criancinha hoje em dia do pai do iPad, ela pula nos desenhos. Antigamente a gente ficava na frente da televisão e assistia o desenho todo. Hoje pula. O pregador começou a alfinetar, pula. Eu não quero escutar isso não, Senhor. Eu quero escutar que eu vou ser próspero. Eu quero escutar, né? Seguindo, pessoal, no verso 2, a gente vai escutar aqui, ó. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Vê só, ele fala para a gente não andar, não se deter, né? No conselho dos ímpios, pecadores, escarnecedores. E agora ele fala assim, ó, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Igreja, vamos ser sinceros de coração para vocês mesmos. Não precisa falar para mim, não. Quem de vocês verdadeiramente busca prazer somente na lei do Senhor? Quem verdadeiramente diz assim, o meu prazer vem da lei do Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, igreja. A juventude também. Quer saber como é que está sendo os teus prazeres? Dá uma olhadinha com o que tu mais gasta tempo. Com o que tu gasta mais tempo? Com oração, leitura da palavra, ou com Netflix, com o celular, no Instagram? Com o que tu gasta mais dinheiro? Quando tu tem dinheiro, o que é que tu faz com esse dinheiro? Tu investe na casa do Senhor, tu faz algumas obras sociais, tu ajuda o irmão, ou tu pega esse dinheiro para se deleitar com os prazeres que a vida te oferece, comida em excesso, sair em excesso, celular do ano. Juventude, com o que mais tu gasta tua energia? Ah, Rodrigo, eu tenho 3 peladas na semana, eu jogo isso, eu tenho a turma daquilo, eu tenho a turma daquilo outro, mas tu não gasta uma energia com teus irmãos da igreja para ler a palavra de Deus? Será que o nosso prazer realmente está na palavra do Senhor, como o Salmo está pedindo para a gente? Igreja, a gente não só deve só evitar o que não deve fazer, mas deve obedecer aquilo que Deus determina para a gente de forma prazerosa. A gente tem que ter prazer em obedecer a palavra de Deus. A gente tem que ter prazer em se deleitar no que Deus tem para a vida da gente. A gente vive uma loucura desenfreada de busca por prazer o tempo todo. O tempo todo. É comida, passou de ser necessidade. Comida agora é o quê? É prazer. Eu quero comer fora o tempo todo. Eu quero comer o sushi o tempo todo. Eu gastava R$30 para comer uma pizza, mas ali tem uma de catupiry, com a borda disso, com a massa disso, é 150. Não, mas agora eu só quero comer essa daqui, eu não quero mais aquela ali. É desenfreado a busca que a gente tem por comprar, por ter, por fazer, quando você não parte para as coisas ilícitas, como eu também passei, pelas bebidas, drogas, prostituição, pornografia. Ou você acha que isso está fora da igreja, pessoal? Igreja, vamos abrir os olhos, igreja. A juventude está muito preocupada em balada, preocupada em happy hour, preocupada em curtir, porque muitas vezes as referências que a gente tem na vida da gente hoje está dentro da rede social. Você está em casa, dia de sexta-feira, diz que é filho do Senhor, né? Está lá, de boinha, começa a ver Instagram, começa a ver as referências, senso comparativo o tempo todo, e você vê outras juventudes que não está na igreja, se deleitando, sorrindo, gargalhada, e você começa a ser tocado naquilo, porque você não está se deleitando na palavra de Deus. E você usa como senso comparativo, mas você não sabe, pessoal, assim como eu passei, toda essa alegria que a turma de fora se deleita em qualquer tipo de vício, de bebida, de droga, de tudo, pode ter certeza, no outro dia se acaba. No outro dia vem a angústia, no outro dia vem o desprezo, no outro dia vem uma carga moralmente falando na sua cabeça, que você fala assim, por muitas vezes eu falei para mim mesmo, eu tenho que deixar de fazer essas porcarias.
Mas eu não tinha coragem, porque na verdade eu era fraco e não buscava me fortalecer naquilo que Deus tinha para mim. Ou seja, a alegria duradoura não se desperta pelas suas mãos. O prazer que vocês precisam, que o salmista fala aqui, que o prazer está na lei do Senhor, não depende das suas mãos. Se vocês forem procurar o prazer o tempo todo pela mão de vocês, pelo dinheiro de vocês, pelo tempo de vocês, pode ter certeza, é efêmero, vai acabar. A única alegria que dura o tempo todo é a alegria que vem do Senhor Jesus. É a alegria que brota dessa palavra. É a alegria que inicialmente ela constrange a gente. Ela faz com que a gente se arrependa dos nossos pecados. Mas daqui a pouco ela começa a lhe doutrinar e lhe orientar naquilo que Deus tem para você. Os jovens estão muito embebedados pela ideia de prosperidade, porque eu tenho que ter, porque eu sou novo, mas não estão se deleitando no arrependimento, no perdão, na transformação. Estão sendo manipulados por algoritmo de internet. Igreja, você sabe o que são algoritmos que tem no Instagram? Às vezes você está ali e fala, mas rapaz, eu estava vindo comprar, né, uma camisa, um celular novo, e apareceu uma propaganda. O algoritmo, ele sabe todos os teus gostos, ele sabe tudo o que tu faz o tempo todo, ele sabe com quem tu está perto, o algoritmo sabe quais páginas que tu visita. Ou seja, se o algoritmo ele te conhece tão bem, ele joga para você o que ele quiser jogar o tempo todo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A juventude não consegue ser comandada pela palavra de Deus, mas a juventude consegue ser refém do algoritmo da internet. É isso que está acontecendo. É uma juventude refém do algoritmo. É o tempo todo bomba de informação, é o tempo todo empurrando para vocês o que o mundo está querendo, mas ele não consegue obedecer aqui, ó, a palavra de Deus. Ah, isso aqui é difícil. Sabe por que isso aqui é difícil, pessoal? Porque isso aqui, ó, precisa saber que ele entrega. Ler a palavra de Deus, se deleitar na palavra de Deus, necessita de obediência. Mas a gente quer fazer o que a gente quer o tempo todo. E a gente está aí, ó, o tempo todo querendo ser aceito pelo mundo. Isso eu falo, boa parte da juventude, mas serve para a igreja também. Ser aceita pelos que os outros pensam que a gente são. Mas a gente não para para entender e pensar assim, como é que Deus pensa que eu sou? Como é que Deus está olhando para mim nesse caminho que eu estou traçando? Será que eu preciso realmente redirecionar meu coração? A sua alegria vem do Senhor. Seu prazer está em Cristo Jesus. Se a graça de Jesus não tivesse me alcançado, pessoal, há 7 anos atrás, pode ter certeza, eu não sei primeiro se eu estaria vivo, da forma como eu estava conduzindo minha vida. Mas de uma coisa eu digo, se eu estivesse vivo ainda, eu ia estar na mesma vula. O que é vula? Mesmo vício, buscando todo dia algo mais prazeroso para que a minha carne fosse saciada, mas que no outro dia eu tivesse acabado e arrasado, sem nenhum motivo para viver, sem nenhuma verdade na minha vida. A gente vê que Paulo aqui, ó, em Filipenses 3, de 4 a 9, ele fala assim, ó, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo afirma, pessoal. Ele fala assim, eu fui circuncidado no 8º dia, sou de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor de igreja. Quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível. Olha todos os status que Paulo tinha. E ele completa no verso 9 de forma incrível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perca por causa de Cristo, pela causa da sua sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas essas coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. O que é que está te segurando, igreja? O que é que está segurando você, juventude? E tanto prazer, e tanta coisa que te leva para vários caminhos que tu não pode perder por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que, mas para mim o que era lucro, ele não está dizendo nem o que era bom para ele, o que era legal, ele está dizendo assim, lucro, o que é lucro? Lucro é o que sobra, não é? É o que tem demais, é aquilo, é todo o status que ele tinha naquela época, mas ele deixa tudo por conta de Cristo, porque ele sabe que tudo é transitório e tudo vai passar. Tudo vai passar, pessoal, até a própria juventude vai passar. Hoje estão jovens,
Daqui a pouco vai chegar a idade. Mas tem uma coisa que não passa, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. E completando, ele fala aqui, ó, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, não adianta só ler, buscar. A gente tem que viver essa palavra. Meditar nela dia e noite. A juventude está muito preocupada muitas vezes em ir para a rua para evangelizar, falar do nome de Jesus. Muitas vezes está revestido pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes com estratégias humanas, com os versos decorados. Mas sabe por quê? Porque falta leitura da palavra. Porque falta tempo de oração. A juventude está muito entregue para entretenimento. E eu falo, pessoal, que eu frequento algumas igrejas e tenho muitos amigos meus, irmãos de outras igrejas. E eu vejo a juventude muito preocupada, porque a igreja X, a igreja Y, tem isso, tem aquilo, tem o som, tem o dia da coxinha, tem aquilo. Igreja, tudo é importante para a gente gerar comunhão entre os irmãos. Mas se tudo que a gente faz de entretenimento não envolve tempo de leitura, tempo de oração e comunhão no secreto da juventude com Deus, pode ter certeza, vocês vão se apaixonar muito mais pelos irmãos da igreja, mas não vão se apaixonar por Cristo Jesus. Quem aqui é apaixonado por Cristo Jesus? Levanta a mão. Quem é apaixonado? Quem aqui lembra de uma paixão? Vamos lá. Pastor Marcos, quando a pessoa está apaixonada, fala aí, pastor. Quando a pessoa está apaixonada, né? Quando o Lena mandava uma mensagem, como é que a gente fica? O coração bate mais. Fica com o coração bate mais forte. A gente está apaixonado. A gente quer ver aquela pessoa no íntimo. Olha aí para quem é casal, olha aí, lembra aí, ó. Meu Deus, dava uma mensagem, uma ligação. Você queria ter tempo a sós com a sua esposa, com a sua namorada. Você queria olhar nos olhos dela. Ela queria olhar nos olhos dele, ver ele falar. Parecia uma melodia, uma poesia. É ou não é? Você arrumava tempo para estar com a sua paixão. Eu estou mentindo, igreja? Arruma tempo ou não arruma? Agora deixa eu perguntar para vocês. Como é que a gente diz que está apaixonado por Jesus Cristo, mas a gente não tem tempo para o noivo da igreja? A gente não tem tempo, porque é muita coisa para fazer, Rodrigo. Mas tempo para a internet, se vocês pegarem o telefone de vocês aí, se for iPhone, virar para o lado esquerdo assim, o direito, quer dizer, lá tem um tempo de utilização por dia no celular. Não faz isso agora não, que pode ser constrangedor, faz em casa. Muitos passam 8, 10 horas no celular por dia. Mas não conseguem passar 10 minutos na presença daquele que salvou você, daquele que se entregou na cruz. Igreja, é hora da gente redirecionar o nosso coração. A gente não pode mais flertar com tudo que o mundo está oferecendo e não entender o quanto a palavra de Deus está alertando a gente para o caminho que a gente está seguindo. Deixa eu perguntar para vocês. A gente está muito preocupado, muitas vezes, dentro da própria igreja, de fazer muita produção, de fazer tudo o tempo todo. Todo momento é alguma coisa diferente. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês acreditam uma novidade incrível para vocês? Deus, ele não está preocupado com a tua produção. Deus, ele está preocupado com a tua atenção. Ah, Rodrigo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço aquilo outro. Eu sou aquilo. Na igreja eu tenho 50 funções. Pensa, meu irmão. Pensa. Mas quanto tempo tu tem no secreto de Deus? Quanto da leitura tu está tendo? Deus, ele quer muito mais a tua atenção. Porque quando tu se deleitar em atenção no que Deus tem para tu, meu irmão, você vai ser muito mais ainda frutífero na igreja do Senhor Jesus. E você vai ser frutífero onde Deus quer te colocar. E não onde a igreja, de certa forma, está te levando, porque quer não queira, a igreja ela precisa de trabalhadores. Mas o reino de Deus, ele está te chamando para algo único, que ele só tem para você. Pois o relacionamento com vocês é individual. E a gente só consegue ter clareza sobre isso quando a gente começa a se deleitar na palavra do Senhor. De Gênesis e Apocalipse. É a palavra, meu irmão. Se ele não falar contigo aqui, meu irmão, meu irmão, eu não sei nem o que é que eu diga. O que tem de promessa, o que tem de caminhos de obediência,
o que tem de conselho, o que tem de tudo que tu precisa nessa vida está na palavra de Deus. Então, para de viver muito misticismo dentro do Evangelho. Eu creio nos dons do Espírito, mas eu creio muito mais que antes do irmão ele querer buscar o extraordinário daquilo que vem da parte de Deus, faz a... Mas enquanto isso a gente vai viver, e aí eu redireciono essa palavra para os jovens, a gente vai viver uma juventude muito mais preocupada em mostrar que a gente tem intimidade com Deus, do que a gente verdadeiramente tem intimidade com Deus. Eu não sei se acontece na igreja aqui, mas acontece em várias igrejas, pastor. Menina bonitinha que tira foto no Instagram, muito sensual, e bota embaixo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que o que tu está falando condiz com a tua imagem? E segundo, será que isso vai fazer transparecer a intimidade que tu tem para com Deus? Seja bem sincero, é assim que você quer ser luz do reino? Os homens querem chamar a atenção da mulher, quero me casar, quero arrumar uma mulher, tal. Quer chamar a atenção da mulher, meu filho? Seja homem de verdade, seja obediente à palavra de Deus, porque Deus vai te apresentar a mulher certa para tu servir ao reino dele. Nada, pessoal, que foge dessas palavras aqui vai te dar um caminho muito libertador. A gente precisa estar aqui, o tempo todo, baseado no que a palavra tem para a gente. E no verso 3, a gente vai falar agora do justo que é feliz por aquilo que é. Ele fala assim, o verso 3, ele é cuidado, ele está junto às correntes de águas vivas. O cristão, a juventude, a igreja, que realmente está plantada em Cristo, ela está próxima à água que traz vida, rios de graças, fonte de provisão, e não seca. Não nutrimos a nós mesmos, pessoal. Se você é uma planta que está um pouco distante das águas que vêm de Cristo, da água que dá vida, pode ter certeza, você não consegue se nutrir a você mesmo. A gente está implantado, a gente está plantado, enxertado de todo o poder que vem de Deus. Mas no devido tempo dará seu fruto, e você precisa gerar fruto. Cristão tem que gerar fruto. Juventude cheia de vigor, 20 anos, 30 anos, tem que gerar frutos. Tem um pastor aqui, Arival Dias Casemiro, ele destaca 5 pontos característicos do justo que é comparado com a árvore. Primeira coisa que ele fala, a sua permanência está firmemente plantada na palavra de Deus. Segunda coisa que ele fala, a sua posição está plantado junto às correntes de água. O cristão que está em Cristo, ele não está plantado na seca, ele está próximo à água viva. Terceiro, a sua produtividade. No devido tempo dará os seus frutos. Tem muito jovem que hoje conhece a Cristo, ainda está bebendo do leite que vem da palavra, mas está muito preocupado com a sua produtividade. Meu irmão, te deleita na palavra do Senhor, e no tempo certo tu vai gerar os teus frutos. A sua perpetuidade, a folhagem não murcha dos justos, e a sua prosperidade, tudo o que ele faz será bem sucedido. E foi assim, pessoal, comigo. Chegou um tempo que a graça me alcançou, e a cegueira espiritual caiu. Eu consegui ver o quanto que Deus me amava, o quanto que Deus foi misericordioso na minha vida, e no dia 1 de janeiro de 2017, eu chorei o meu primeiro choro de arrependimento. Meu primeiro choro de arrependimento verdadeiro, baseado na palavra de Deus, foi no dia 1 de janeiro de 2017. No dia 31, virada de ano, como de costume, virei o ano, bebedeira, droga, muita doideira. No dia 1 de manhã, eu acordei do lado da minha esposa, Rafaela, junto com a minha filha Lara, que é a mais velha, que no tempo tinha 1 ano e pouco. Eu acordei em prantos e eu falei para minha esposa, eu falei, amor, eu não suporto mais essa vida. Se a gente continuar do jeito que a gente está, no meu comportamento, não vai dar certo, a nossa família não vai crescer. E naquele dia a gente chorou junto muito. E eu falei para ela, falei, filha, a gente tem que ir para a igreja. Eu não vejo outro caminho que não seja a gente ir para a igreja. E olha, pessoal, eu procurei me batizar na igreja católica com 18 anos. Porque meu pai não me batizou, nem minha mãe, porque ambos queriam que cada um escolhesse os padrinhos. E ele não me batizou, com 18 anos eu achava que eu era herege. Aí eu falei, não, vou me batizar. Fui para a igreja católica e fiz o negócio tudo. É um supletivo, né? Fiz tudo. Mas só que estava muito raso da palavra.
Mas nesse dia 1 de janeiro, eu decidi que precisava ir para uma igreja. E aí, ó, propositalmente, né? Acho que não foi, meu mano Will está aqui, presente, é testemunho do testemunho. Eu me acordei, pessoal, depois desse dia 1, no próximo domingo, depois do dia 1, eu me acordei às 5 da manhã, e acordei chorando, e falando para minha esposa assim, amor, eu vou caminhar. Ela falou, por que tu vai caminhar, meu filho? Domingo, 5 horas da manhã, nem a atividade física que você está fazendo. Eu pesava acho que uns 120 quilos. Quando abri a porta do quarto, estava uma chuva que Deus dava. Aí minha mulher falou, quero ver agora. Eu falei, eu vou. Fui embora para lá. Quando cheguei na praça, o Will está aqui presente, junto com a Anitta, que é um casal muito querido, que sempre me convidou para ir para a igreja. Encontrei o Will voltando numa corrida, na verdade não teve a corrida, a gente se encontrou. Primeira coisa que o Espírito Santo tocou naquele meu coração, porque, pessoal, se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta, é um coração contrito. E quando a gente está com o coração duro, a palavra diz que ele rejeita os soberbos. E aí, ó, encontrei meu irmão Will, falei, Will, vai ter igreja hoje? Eu falei, todo domingo, meu irmão. Eu falei, hoje eu vou. Aí eu peguei o telefone e liguei para minha esposa, que eu era católico, né? E ela foi criada dentro da igreja evangélica. Eu falei, amor, vamos hoje para a igreja evangélica. Ela falou, tu tá doido? Tu acordou no domingo, 5 horas, chovendo, a gente vai correr, agora vai para a igreja evangélica. Porque eu dizia, pessoal, que a igreja evangélica era só gritaria. Fui lá com o meu irmão Will, a gente entrou na igreja. Desde o momento que eu passei daquela porta, pessoal, até o final do culto, eu chorava compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. Minha esposa estava lá e falava, amor, está ficando feio. E a Anitta falava assim, deixa de chorar. Eu chorava, mas era um choro de esperança, pessoal. Eu estava, pela primeira vez, chorando um choro de arrependimento e ao mesmo tempo sentindo esperança no meu coração, que não vinha pela minha própria força. E eu comecei a caminhar em direção a Cristo, até que em fevereiro, numa pregação do pastor Samuel, na Igreja Batista de São Martim, eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu decidi entregar por 5 minutos, a minha esposa também desceu da galeria, entregou também, se converteu no mesmo dia, eu e minha esposa. E foi um dia que eu pude ver a glória de Deus se manifestando na minha vida. Porque antes eu era um otário dentro de casa, e era um cara na rua, com Deus amigo. Eu era um péssimo marido, eu era um péssimo pai de uma filha que tinha apenas 1 ano e pouco. Como Deus é bom. Se não fosse Deus na minha vida, pessoal, qual seria a criação da minha filha mais velha, de 8 anos, teria agora? Eu me tornei um filho melhor, pessoal. E eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida. Em poucos meses, eu estava numa casa que até então só tinha morado na casa dos pais, tanto da minha esposa como do meu. A primeira casa que a gente alugou, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Primeira noite eu dormi somente com ar-condicionado e um colchão no chão. E passei a noite inteira chorando com a minha esposa, agradecendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Logo em seguida veio meu casamento. Deus me chamou e falou assim, filho, tu vai ter que casar. Ou casa ou casa. Já tinha 10 anos com a minha esposa. Hoje a gente tem 16. O meu casamento foi uma coisa de Deus. Ele estava presente para testemunhar aquilo que Deus fez naquela noite. E logo depois vieram os frutos, que eram meus outros 2 filhos, Laís e Levi. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu posso passar a noite aqui falando de tanta porcaria que eu fiz na minha vida, e o quanto Deus conseguiu ressignificar tudo isso para mim. Mas o maior testemunho que um ser humano ele pode dar é que Jesus, ele traz vida àquilo que está morto. Amém. Em João 11, 25, Jesus declarou na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, quem em mim, ainda que morra, viverá. Tem muita gente que está vivo, mas está morto emocionalmente, morto espiritualmente, morto dentro da própria família, morto dentro dos relacionamentos. Então não adianta vir com o melhor testemunho para mostrar o quanto Deus fez, não. Só basta dizer uma coisa, Deus trouxe vida àquele Rodrigo que estava morto. E seguindo para terminar o texto, senão daqui a pouco o pastor vai me tirar daqui de cima. O pessoal do louvor, se quiser vir também, pode vir. No verso 4 ele começa dizendo agora dos ímpios, ele fala assim, ó, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Pessoal, preste atenção, o justo é como árvore frutífera, mas o ímpio é como a palha seca. Palha seca, pessoal, não tem estabilidade. Então o vento, ela cai e está morta. A palha seca serve para jogar no fogo. A palha seca não tem beleza. A palha seca não nutre ninguém.
A palha seca não serve para nada, mas uma árvore frutífera daquele que está em Cristo, essa faz. No verso 5 fala assim, ó, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Igreja, preste atenção, igreja, a palha está muito perto do grão. A palha está muito perto do grão, mas logo em seguida ela vai ser separada por Cristo. Ele vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, os ímpios dos justos, e pode ter certeza, quem for frutífero na mão de Cristo, esse sim vai aprender a se deleitar e ter prazer na lei do Senhor. E quando isso acontecer, fica tudo muito mais fácil para a gente redirecionar o nosso coração para Cristo. Pessoal, se o Espírito Santo está lhe dando a direção nessa noite, se algo que foi falado aqui, que vem da boca de Deus, tocou no seu íntimo, redireciona teu coração. Mas como GPS, estou perdido. Quando a gente está andando nas ruas e assim, está um pouco perdido, a gente fala, meu Deus, para onde é que eu vou? A gente recalcula. Se o Espírito Santo tocou em alguma coisa aí, recalcula a tua rota. Nada, pessoal, vai transformar mais o teu coração do que aquele momento em que Deus tocar através do Espírito Santo e te dar revelação de quem Ele é e principalmente, igreja, a revelação de como Deus vê você aos olhos dele. Eu vejo que tem muita gente que não consegue se deleitar ainda na palavra do Senhor, porque ele primeiro não sabe quem Deus é, porque não tem conhecimento da palavra de revelação. E segundo, ela nem sabe como é que Deus olha para ela, segundo os olhos dele. Vocês são filhos amados de Deus. Vocês são um povo eleito. Existe muito amor de Deus para com vocês. E no momento que vocês sentirem o quanto vocês são amados por Deus, eu posso garantir para vocês, se deleitar na palavra dele, vai ser algo que vai ser tão natural, mas tão prazeroso, que nenhum prazer que esse mundo te oferecer, seja na juventude, na maioridade, ou em qualquer momento dessa vida da gente, vai conseguir suprir aquilo que Deus tem para a vida da gente. Vamos deixar o Espírito Santo falar o nosso coração agora. Feche os olhos, baixa a cabeça. Igreja, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela devemos meditar de noite. A sua maior motivação para caminhar com Jesus deve ser o desejo ardente de amá-lo sobre todas as coisas. Mas para isso precisamos aprender sobre o amor de Jesus que Ele tem por nós e se sentir verdadeiramente apaixonados. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, e estamos esperando a volta do seu noivo. Para isso precisamos imergir no conhecimento da palavra, tempo de oração e comunhão com o corpo de Cristo. A ideia que o mundo está se utilizando, até dentro das igrejas, é enfatizar a identidade do eu. É o autoconhecimento. E isso é importante para fazer, mas está um pouco fora de ordem, igreja. A resposta não está dentro de você, nem ao seu redor, nem no seu passado. Você nunca descobrirá quem você é, histórico familiar, ou as pessoas que vocês conhecem. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador. Ele se entregou até morte de cruz, para que hoje a gente pudesse ser reconciliado com o Pai. Mas é preciso a gente entender sobre a beleza e sobre o amor que Ele tem por nós. Em Colossenses 3,10 fala: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. A gente precisa aprender muito mais de Cristo, igreja, se sentir muito mais amado. A gente precisa contemplar o nosso Deus e compreender que Ele é. Você saberá quem você é a partir do momento que você conhecer quem Cristo é na sua vida e o quanto Ele te ama. Não deixe enganar somente
Deus tem as palavras que transformam o nosso ser e redirecionam os nossos corações. Em 1 Coríntios 4,3, Paulo fala assim: quanto a mim, pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Mas a consciência está limpa, mas isso não é prova que eu estou certo. O Senhor é que me aliviará e decidirá. Ou seja, igreja, não é o que o mundo pensa de você, mas também não é o que você pensa de você, para você criar idolatria sobre a sua vida. Mesmo estando com a consciência limpa, assim como Paulo, ele falou que ele não se considera inocente, pois o único que pode julgar, o único que tem as palavras de vida eterna, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O prazer de vocês, os deleites, as promessas, tudo o que vocês precisam está em Cristo Jesus. Redirecione o coração de vocês para Cristo Jesus. Igreja, se tem alguém aqui nessa noite, igreja, que sente no coração que mesmo estando nos caminhos de Deus, conhecendo da palavra, mas sente que o seu coração precisa ser redirecionado, você precisa ajustar o seu caminho, você precisa ter mais tempo de intimidade com Deus para aprender sobre Ele e o que Ele tem para a tua vida. Se essa palavra de hoje à noite tocou no teu coração, e mesmo que você conheça Cristo, mas você vê que o seu caminho não está te conduzindo para o alvo que é Ele, eu te peço agora de forma corajosa que você levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Amém. Se você quer realmente essa oração e quer redirecionar os seus caminhos, levante a sua mão. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Deus ministrar aquilo que Ele tem para o teu interior. E deixa com que o amor dEle traga paz para o seu coração. A paz que excede todo o entendimento.